10. E faremos a leitura do versículo 31 ao 42. João 10, do 31 ao 42. Na verdade, os ímpios não querem a verdade e não a podem suportar. João 10, do 31 ao 42. Acompanhem, por gentileza, essa leitura. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Que Deus nos abençoe nessa manhã com a leitura e com a exposição da sua palavra. Meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que muitas pessoas que afirmam crer em Jesus, que afirmam amar Jesus, estão completamente equivocadas. Nenhuma dúvida. Aquele velho ditado: as aparências enganam. Muitas vezes, Jesus é mencionado, Jesus é referido, tanto dentro da perspectiva cristã, como fora dela. As pessoas dizem que amam Jesus, que querem ouvir a sua palavra, querem ouvir os seus ensinamentos, mas na realidade não querem. E o texto de hoje tem muito a ver a respeito disso, porque ele é a continuação do texto que nós falamos na semana passada, o texto que nos fala a respeito da dúvida presente no coração daqueles homens religiosos, daqueles judeus. Se tu és realmente o Cristo, diga, fale para a gente. E Jesus naquela ocasião já disse: eu já disse. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a respeito de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Nessa manhã eu gostaria de meditar nesse texto com você, também a partir de 3 apontamentos principais. E o primeiro deles, a gente poderia traduzir da seguinte forma: Jesus dizendo àqueles homens: julguem-me pelas obras que eu faço. Então os judeus novamente pegaram em pedras. Por que novamente? Porque em João 8,59 isso já havia acontecido.
Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Para aqueles homens que ouviam Jesus falar, a afirmação de Jesus constituía numa blasfêmia, um insulto contra Deus. Era como se fosse a invasão da parte de um homem do lugar que pertencia exclusivamente a Deus, ou seja, um ser humano dizendo que era Deus, que tinha parte com Deus. Assim como a verdadeira religião, para manter a glória de Deus, arde em zelo, um zelo que é dirigido pelo Espírito Santo, a incredulidade também arde em zelo, mas um zelo que é raivoso, um zelo que não é do Espírito Santo, mas do próprio diabo, que assombra os iníquos, os homens maus, de tal maneira que eles não respiram nada mais, nada menos do que violência. Este é o resultado que mostra a intenção daqueles homens. A confissão aberta que eles exigiram de Cristo. Se tu és realmente o Cristo, diga logo. Essa confissão aberta que eles exigiram de Cristo, queriam ouvir, na realidade, eles não queriam ouvir. Eles não deram ouvidos. A confissão de Cristo os leva a um estado de loucura. Porque, como já dito, diante dos seus olhos o Messias se revela. Eles pedem essa revelação, ele se revela e eles rejeitam a revelação. Não, você está blasfemando. Mas Jesus aqui os chama a um teste, a uma prova. Qualquer pessoa pode discutir a respeito de palavras, mas não há discussão a respeito das obras. Qualquer um pode discutir e duvidar com todo direito de afirmações que alguém possa fazer, mas não pode discutir quando diante de si as obras daquela pessoa se revelam, se manifestam. E Jesus é um mestre perfeito, porque, obviamente, sendo Deus, as suas palavras são fiéis e verdadeiras. É um homem que não pode mentir, é o Senhor da verdade. Mas ele dá provas de quem é, dá provas de que tinha parte com Deus, através das suas obras. O convite que ele faz aos judeus para que evidenciem um real veredito a respeito dele é: provem-me segundo as provas que eu apresento, julguem-me segundo as provas, as obras que eu faço. E alguém poderia dizer: mas que obras? Jesus alimentou os famintos, Jesus curou os coxos, purificou os leprosos, deu vista aos cegos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Jesus transformou a vida de pessoas que outrora andavam distantes de Deus, perdidos em si mesmos, gente que roubava passou a não roubar mais, gente leprosa, vivendo à margem da sociedade, foi novamente inserida na sociedade. Jesus fez questão de não despedir com fome multidões que o cercavam. Ele transformou a vida de pessoas. Ele entrou na casa de pessoas, ele se deixou tocar por pecadores. Estas ações estavam tão cheias de graça, de poder e de beleza, que era óbvio, provinham de Deus. E ele pergunta: por qual destas obras vocês querem
me apedrejar. A resposta dos judeus foi que não era por nenhuma de suas obras que eles queriam apedrejá-lo, mas sim pelas afirmações que fazia. Ou seja, eles pedem sinais, eles pedem a evidência de que de fato Jesus Cristo é o Messias. Jesus apresenta essas evidências, mas eles não creem. Mas agora dizem que o problema não são as obras. Não, o problema não é a obra que você faz. O problema não são os milagres. Ainda que seja verdade, há milagres feitos por Jesus que eles próprios admitem. Só pode ter vindo da parte de Deus. Um pecador não poderia ter feito isso. Não, mas as provas não são suficientes. Nós queremos apedrejá-lo por outra coisa. Por aquilo que você diz, por aquilo que você afirma. E o que Jesus afirma? Eu e o Pai somos um. Jesus afirmava ser o Filho de Deus. E ele emprega argumentos para dizer isso, para sustentar essa afirmação. O primeiro é muito próprio dos judeus. Não é muito fácil de nós entendê-lo. Jesus cita o Salmo 82, 6. Esse salmo é uma advertência aos juízes injustos. Uma advertência àquelas pessoas a quem foi confiada a função de juízes para que cessem as suas práticas injustas e defendam efetivamente os pobres e inocentes. Jesus está repreendendo os juízes injustos. Deus está repreendendo os juízes injustos. O chamado divino termina assim: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Deus encarrega o juiz de levar a sua ajuda e a sua justiça aos homens. O juiz é como se fosse um Deus para os homens, na ideia do texto. E essa ideia aparece com toda clareza em alguns dos regulamentos do Êxodo. Êxodo 21, de 1 a 6, diz: de que maneira o servo hebreu pode ficar livre ao 7º ano? O versículo 6 diz: então seu amo o levará perante os juízes. Mas na versão hebraica, a palavra que se traduz por juízes é Elohim, que significa deuses. Em Êxodo 22, 9 e 28, se usa a mesma expressão. Até as Escrituras, ao falar dos homens aos quais Deus encarregou de uma tarefa, referiam-se a eles como deuses. Portanto, Jesus disse: se as Escrituras podem falar assim sobre os homens, se a Escritura pode dizer a respeito dos juízes, por exemplo, sois deuses, no sentido de que são pessoas que têm autoridade para decidir, para dirimir questões, para fazer a justiça, por que eu não posso usar os mesmos termos para falar a respeito de mim? Por que eu não posso fazer isso? E aí Jesus vai além. Jesus diz o seguinte: que Deus o santificou para cumprir uma tarefa especial. Por que eu posso falar a respeito de mim nesses termos? Porque Deus me santificou para cumprir uma tarefa especial. A palavra que designa santificar é agiazen. E deste verbo procede o adjetivo agios, que significa santo. Essa palavra sempre indica a ideia de converter uma pessoa, um lugar, alguma coisa em algo diferente de outras, porque é separada para um fim especial.
ou para cumprir uma tarefa determinada. Uma coisa ou uma pessoa é santa porque foi separada para cumprir uma tarefa que é diferente das tarefas comuns, das tarefas cotidianas. É assim, por exemplo, com o dia do Senhor. O dia do Senhor, sábado na antiga aliança, domingo na nova aliança, é diferente dos demais dias. É um dia distinto dos outros, porque é separado por uma finalidade especial, um dia consagrado a Deus. No nosso caso, na nova aliança, um dia consagrado para o culto religioso, um dia consagrado para a prática das boas obras, um dia consagrado para o descanso. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos que, por exemplo, o altar era santo. Levítico 16, 19. Por quê? Porque não era igual a qualquer outra parte de pedra ou qualquer outra estrutura do templo, porque foi construído e determinado para funcionar com uma finalidade especial. Os sacerdotes eram santos, segundo Crônicas 26, 18, porque eram diferentes dos demais homens, porque foram separados por Deus para cumprir uma tarefa especial. Os profetas eram santos, Jeremias 1:5, eram distintos de outros homens, porque também a eles foi dada uma tarefa especial, ser a voz de Deus, a boca de Deus entre os homens. Por isso, meus irmãos, quando Jesus disse que Deus o havia santificado, o havia consagrado, ele está dizendo que Deus o separou dos demais homens. Ele não era como os demais homens, porque Deus havia o designado para uma tarefa especial, para ser o Salvador dos homens, para ser o Cristo, o Messias, e para operar sinais entre os homens, sinais tais que nenhum outro homem poderia operar. É por isso que ele dizia a respeito de si mesmo: eu e o Pai somos um. Mas Jesus ainda usa um outro argumento. Ele diz primeiro: Deus me santificou para cumprir uma tarefa especial. Mas ele também diz: Deus me enviou ao mundo. A palavra que se emprega aqui é a mesma que se aplicaria ao ato solene de encarregar alguém como um mensageiro ou um embaixador. Quando Jesus empregou esta palavra, demonstrou que não via a si mesmo tanto como sendo alguém que simplesmente veio ao mundo, mas alguém que foi enviado ao mundo, comissionado por Deus. É como se ele dissesse: o Pai me disse, vá, nasça entre os homens, viva entre eles, seja como um deles, mas completamente santo, separado do pecado, haja entre eles, opere curas, milagres entre eles, revele-te a eles, porque eu te enviei, eu te mandei. Cristo foi enviado por Deus. Cristo foi destinado a esta missão. É por isso que ele poderia dizer: eu e o Pai somos um. Mas ainda assim aqueles homens queriam apedrejá-lo. Não se conformavam com isso. Não podiam dar ouvidos à claríssima voz de Jesus apontando que ele de fato era o Messias, um sinal que eles pediram, mas não eram capazes de ver. Porque na realidade queriam um Messias segundo suas próprias convicções. Muito se fala a respeito disso, que os judeus daquela época não esperavam um redentor espiritual, alguém que
perdoasse os seus pecados, porque eles não se viam como homens pecadores, não se viam como pessoas que careciam de salvação, eles se viam como o povo da aliança, como o povo de Deus, eram orgulhosos de quem eram. Já falamos sobre isso quando estudávamos a carta aos Romanos. Os judeus eram orgulhosos da lei da circuncisão. Um redentor religioso, perdoar pecados? Não é isso que nós queremos. Não é esse Messias que nós aguardamos. Nós aguardamos alguém que nos redima da nossa condição de miséria, da tutela do Estado romano. Nós queremos libertação política, social, não libertação religiosa. Era um outro tipo de Messias que eles queriam. Não alguém que lhes lançasse no rosto os seus pecados, a sua incredulidade. É por isso que eu disse no começo. É por isso que eu escrevi no boletim. Se você não leu o boletim, me permita. Os ensinamentos heréticos sobre Jesus incluem todo tipo inimaginável de ideias sem base bíblica. O Jesus Cristo dos Mórmons, por exemplo, não poderia estar mais longe do Jesus da Bíblia. O Jesus inventado por Joseph Smith, fundador do movimento Mórmon, que a seguir inspirou o nome de sua igreja, é o primeiro filho de Elohim, tal como todos os humanos, anjos e demônios são filhos espirituais de Elohim. Esse Jesus Mórmon se tornou carne através de relações físicas entre Deus o Pai, o qual tinha um corpo físico, e a Virgem Maria. O Jesus Mórmon é meio irmão de Lúcifer. Ele veio à Terra para se tornar um Deus. Sua morte sacrificial dará imortalidade para qualquer criatura, inclusive animais, na ressurreição. Esse é o Jesus dos Mórmons. As testemunhas de Jeová também afirmam amar a Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. Antes de nascer nessa terra, Jesus era Miguel, o arcanjo. Ele é um Deus com letra minúscula, mas não o Deus. Quando Jesus dele se tornou um homem, então parou de ser um Deus. Ou seja, a ideia da dupla natureza de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, não existe para as testemunhas de Jeová. Não houve ressurreição física do Jesus das testemunhas de Jeová. Jesus suscitou o seu corpo espiritual, escondeu seus restos mortais e agora novamente Jesus existe como um anjo chamado Miguel. É por isso que quando alguém disser, eu amo a Jesus, mas qual Jesus? Nessa semana que passou, um colega postou um texto no Facebook e um outro colega em comum respondeu. No texto primeiro, esse colega citou alguma coisa e falou, eu sei que existem pessoas que são espíritas, de outras religiões, mas eu estou falando do cristianismo. E aí o outro colega, um amigo mesmo, disse, não, mas os espíritas também são cristãos. E eu pontuei no texto, na realidade, quem é um cristão? E disse então das características que distinguem o cristianismo. O cristão fundamentalmente é alguém que reconhece os seus pecados, entende que está perdido, que é miserável, e que precisa de um Salvador, e reconhece nesse Salvador Jesus Cristo, Salvador e Senhor da sua vida. Para o cristão, Cristo é singular e é central, necessário. Não pode haver salvação sem Jesus. Mas para o Espiritismo, Jesus é completamente desnecessário. Se eu sou salvo, entre aspas, salvo, através de uma sucessiva cadeia de reencarnações, se eu sou salvo purgando os pecados de uma vida passada com os sofrimentos de uma vida presente, se eu sou salvo evoluindo a partir da prática de boas obras,
para que eu preciso de Jesus? Não preciso. Ou seja, isso não é cristianismo. O que eu quero dizer é que é exemplo daqueles homens que esperavam um Messias diferente daquele que se apresenta diante deles. Tem muita gente que afirma amar Jesus, mas um Jesus completamente diferente do Jesus da Bíblia. Completamente diferente. E pasmem, no nosso meio, debaixo do grande guarda-chuva que nós chamamos de cristianismo, ou de um menor ainda que nós chamamos de protestantismo, ou de evangélicos, tem gente pregando um Jesus completamente diferente desse Jesus. Encerrando, apesar da incredulidade daqueles homens, apesar do fato de terem, inclusive, pegado em pedras para apedrejar Jesus, porque não suportaram ouvir a verdade, muitos creram. O tempo de Jesus chegava ao fim, mas ele, obviamente, sabia perfeitamente qual era o seu tempo. Ele não estava disposto a brincar com o perigo de maneira irresponsável e nem desperdiçar a sua vida. Tampouco evitaria o perigo com covardia para conservar a sua vida. Mas ele desejou se afastar para um lugar tranquilo antes de enfrentar a sua luta final. Jesus sempre se fortalecia e se preparava para encontrar com os homens, se encontrando primeiramente com Deus. Essa é a razão pela qual ele passou para o outro lado do Jordão. Ele não estava escapando, estava se consagrando para a batalha final da sua vida. Mas vejam, o lugar para onde Jesus vai é muito significativo. Jesus foi para o lugar onde João costumava batizar, e onde ele mesmo havia sido batizado, e onde ele ouviu, e os demais ouviram, a voz de Deus dos altos céus dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. O lugar onde o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Jesus retorna a um lugar muito significativo na sua vida, na sua caminhada. Mesmo num ponto afastado do Jordão, os judeus se aproximaram dele. E talvez ali tenham pensado também em João. Recordaram das palavras de João, das promessas de João. Recordaram de João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E admitem: olha, tudo que João falou a respeito desse homem era verdade. João não operou sinais como ele, mas tudo que João disse a respeito desse homem era verdade. Nós vamos crer nele. E o texto diz que muitos creram em Jesus. Aqueles que estavam destinados à vida eterna creram em Jesus. Aqueles que deram ouvidos à voz de João e reconheceram que Jesus Cristo é o Messias, creram em Jesus. E assim, meus irmãos, a mensagem de João, o evangelho pregado por João, a mensagem de arrependimento, a mensagem de que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no evangelho, continua ecoando, ainda nos dias de hoje, ainda que alguns olhem para Jesus, olhem para as suas obras, olhem para as suas palavras e não o reconheçam como Messias. Outros, contudo, crerão. É o que aconteceu comigo e com você. Nós cremos. Talvez no passado você também pegaria em pedras para apedrejar Jesus. Talvez o chamaria de blasfemo. Talvez não reconheceria as suas obras. Mas hoje é diferente. Porque a graça te alcançou. Você é capaz de entender à luz da revelação divina quem é esse homem.
quem de fato é Jesus. O Jesus verdadeiro é o Jesus revelado nas Escrituras. É o Jesus que é um com o Pai. É o Jesus capaz de fazer obras maravilhosas. Continua fazendo obras maravilhosas até o dia de hoje. Continua testificando as suas palavras com as suas obras e alcançando homens pecadores como eu e você. Muitos não darão ouvidos, outros muitos darão ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos dentre aqueles que deram ouvidos. Mas voltando a Romanos 10, um texto que nós lemos há pouco, no momento de confissão de pecados. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, como Jesus foi enviado? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Por isso, ao mesmo tempo que devemos ter no nosso coração esse sentimento de gratidão a Deus. Obrigado porque não o consideramos um blasfemo. Obrigado porque conseguimos enxergar as suas boas obras e ver que essas boas obras procedem de alguém que é um com o Pai. Nós devemos também ter um grande senso de responsabilidade sobre aqueles que continuam querendo pegar em pedras para apedrejar Jesus. Ou daqueles que projetam um Jesus segundo as suas próprias conveniências. Um Jesus fabricado pelos homens. Grande senso de responsabilidade. Porque se uma vez conhecemos a verdade a respeito de Jesus, cabe a nós anunciar essa verdade àqueles que estão na mentira. Alguns também não crerão. Alguns também, diante daquilo que dissermos, rejeitarão a mensagem. Mas outros crerão. Que façamos então esse exercício. Gratidão e ação. Gratidão que produz louvor dos nossos lábios, como fazemos num culto como esse, louvando a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz por nós. Gratidão que conduz à adoração, mas uma grande responsabilidade que conduz à ação. Anunciar aos homens cegos, inclusive aqueles que pedem sinais e são incapazes de vê-los, que Jesus Cristo de fato é o Messias. É um com o Pai. Continua fazendo boas obras e é capaz de salvar pessoas, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Convido você a agradecer a Deus mais uma vez. Dizer para Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu conheço a verdade a respeito de Jesus. Obrigado porque o Evangelho me alcançou. Obrigado porque o Espírito Santo iluminou a minha mente, regenerou o meu coração. Eu sei quem é Jesus. Não o Jesus construído pelos homens, mas o Jesus revelado nas Escrituras. Então agradeça. Mas também peça a Deus, Senhor, me dá coragem para anunciar esse Jesus. O verdadeiro Jesus que vindo ao mundo ilumina aos homens. O Jesus que é capaz de dissipar as trevas do coração, as dúvidas da mente. Peça coragem para falar desse Jesus. Obrigado, Senhor. Muitíssimo obrigado por tão grande salvação que nos alcançou, que nos revelou o Filho. Obrigado porque nós podemos olhar para as Escrituras crendo que elas são a revelação do Senhor aos homens. Que as Sagradas Escrituras, Pai, são de fato verdade,
inspirada, infalível, inerrante, e que elas revelam quem é o Filho do Senhor vindo ao mundo, o Messias prometido que se encarnou e viveu entre nós, o Deus feito homem, Emanuel, que andou entre nós, se deixou ser tocado pelos homens, tocou nas pessoas, fez tantos e tantos milagres, tantos sinais. Jesus, que era um contigo e é um contigo. Ó Deus, obrigado porque essa revelação nos alcançou. Nós não temos dúvidas a respeito de quem é Jesus. Nós sabemos que o Jesus verdadeiro é o Jesus revelado pelas Escrituras. Mas, ó Deus, quantas pessoas existem que vivem ao nosso lado, caminham ao nosso lado, e que projetam um outro Jesus. Um Jesus segundo a sua própria imagem, um Jesus segundo suas próprias conveniências, um Jesus que é capaz de validar as suas crenças. Pai, eu sei que existem muitas pessoas que são sinceras naquilo que creem. Citamos aqui algumas religiões, algumas expressões religiosas, não com desrespeito, Senhor, mas com misericórdia, com compaixão. Porque outrora também tínhamos uma imagem diferente a respeito de Jesus. Tem muita gente que ainda o vê como um bebezinho na manjedoura, outros ainda como um homem pregado numa cruz que nunca saiu de lá. Mas o nosso Jesus, o Jesus das Escrituras, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar esse Jesus aos homens, a testemunhar desse Jesus aos homens, para que não vivam mais no engano de seus corações, para que não se aprisionem mais a um Jesus construído para suas conveniências, um Jesus que lhes agrade. Usa-nos, ó Deus, usa-nos no poder do Espírito Santo para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Vitor, presbítero Max,